Olá, eu sou a Janaína Cunha, psicóloga, e no vídeo de hoje é mais um daqueles momentos para a gente falar ali de mãe para mãe, participação especial. Mas antes, já começa se inscrevendo, curte o vídeo e também clica ali no sininho e acompanhe os próximos, tá? Nosso tema de hoje é rotina materna. Organização ou estamos com excesso de demanda? Eis a dúvida. E quando eu faço esses vídeos nesse formato, né, é mais como se fosse um bate-papo e ao mesmo tempo ali a gente fala também sobre efeitos psicológicos nesse processo do maternar, que eu acho que é muito relevante para a gente conversar sobre, né? Então vamos começar pensando de que, cara, o que é rotina, né? Eu amo rotina, tipo, já começa por aí. Eu particularmente, Janaína, gosto muito de rotina, eu me encontro muito bem quando eu tenho uma rotina estruturada. Quando eu não tenho, confesso que eu fico muito perdida. Mas quando a gente é mãe, quando a gente tem filho, é uma rotina meio flexível, né? Porque vai muito de encontro com o momento da criança, na faixa etária que ela tá, e quais necessidades ela tá precisando no momento da fase que ela tá. Então, é uma rotina que ela é estruturada, mas ao mesmo tempo ela entra ali numa flexibilidade pensando na necessidade que a gente precisa oferecer ali, tanto emocional como psicológica, né? E também de ambiente familiar mesmo ali, né, para nossa criança. Então, eu gosto de pensar sobre isso, de que antes de ser mãe, né, na minha cabeça eu achava que rotina era muito correlacionado com o ambiente de trabalho, e que também é, né? Mas aí, quando a gente se torna mãe, precisa ter uma outra rotina para a maternidade em si, seja ela qual for, né? Às vezes eu ouço de outras mães, né, em consultório, sinalizando assim: ai, mas eu não tenho rotina. Eu faço ali conforme os horários que a criança solicita, conforme eu observo o desenvolvimento e tudo que está acontecendo. Mas aí, né, eu vou conversando com essa mãezinha, e mesmo durante essa conversa, geralmente a gente finaliza e a gente chega num consenso de que, mesmo ela achando de que não há uma rotina, é uma rotina, entende? Mesmo quando há muito dessa flexibilidade, a flexibilidade ela entra como um ponto de rotina, porque a rotina nada mais é do que significa que é algo que a gente está fazendo ali dentro de um processo de repetição cotidiana, ou seja, um padrão de comportamento de que não só a gente tem como pessoas dentro desse ambiente familiar, mas de que até a casa parece que vai nessa mesma rotina. Seja o horário de acordar, seja o horário de dormir, o horário de dar comida para as crianças, o horário para fazer as tarefas, é uma rotina, entende? E aí eu em conversação assim com essa mãezinha, aí até a gente chegou no consenso. Não, ainda que pareça de que não é uma rotina, é uma rotina. E aí a gente, né, concluiu esse assunto. Aí a gente já entrou em outro contexto que era organização ou excesso de demanda? Que aí é outro assunto também. E aí a gente precisa pensar ali também nessa questão de organização, né? Porque rotina e organização são coisas diferentes, mas se complementam super. Ou dentro do nosso contexto maternidade, é excesso de demanda em algum formato? Ou seja, porque a gente acaba que tem muitas tarefas para executar. O que isso significa? A gente precisa se organizar. Principalmente se somos mães ali, de que a gente precisa também trabalhar fora, porque aí entra o contexto de trabalhamos fora, trabalhamos dentro de casa, que é fazendo as tarefas da casa, e precisa ter uma organização para isso, e gerenciar, cuidar, pensar nas tarefas da criança. Então ali, eu nem coloquei o contexto que é super válido e importante. Nós, como mães, também, né, tá? Inclusive nesse topo aí de todos esses cuidados que eu trouxe, mas a gente tá no topo, porque eu sou do pensar de que se eu não tô bem, eu não cuido de ninguém. Então, tipo, peraí, eu primeiro preciso estar nesse lugar de pessoa, mulher, né? Para que eu consiga ser uma boa mãe para o meu filho. Que eu tenha minimamente ali uma estrutura mental, vamos dizer, né? Uma estrutura psicológica para conseguir estar presente, para conseguir literalmente estar presente no momento do brincar, realmente estar ali brincando, fazendo aquilo que ele está solicitando, porque senão a gente se pega como mãe fazendo comportamentos em que não é bom nem para a criança nem para a gente. Quais comportamentos, né? Aqueles automáticos, em que a gente precisa dar conta das tarefas da casa e a gente também precisa cuidar da criança ao mesmo tempo. E trabalhar a mesma coisa, né? Quantas e quantas vezes, e nós mães fazemos ali o formato de trabalhar literalmente às vezes até de casa e também ao mesmo tempo cuidar da criança. Então isso é um se dividir. Então de novo, entra nessa conversação entre organização mínima em qual momento a gente faz tal coisa,
para que não se torne um excesso de demandas absurdo, num formato de sobrecarga emocional, muito, muito, muito acentuado para nós mães e que a gente fique totalmente debilitada para conseguir fazer as coisas mínimas do dia, sabe? Então, é uma coisa assim que eu gosto muito de conversar com as mães, né, quando estou em atendimento, porque eu gosto de trazer esse lado reflexivo a elas, de que como que tá esse momento hoje do maternar? A gente literalmente tem umas trocas assim. Aí ela me traz os contextos ali e tal, e a gente devaneia um pouco conversando sobre isso, porque eu entendo que esse momento é um momento para essa mãe, né? Eu atendo crianças, eu atendo famílias e tal. Então, é claro que ela vai trazer ali, e a gente, como mãe, hoje eu entendo muito isso, tá? A gente, como mãe, a gente se perguntarem assim para nós: ai, como é o seu dia a dia? Dificilmente uma mãe vai responder: ai, no meu dia eu acordo, faço as coisas para mim, me arrumo e nananã, e depois eu faço as coisas da criança e da casa. Muito difícil a maioria de nós respondermos essa pergunta sempre falando do nosso filho. Por exemplo, eu levanto, já organizo as coisas da escola, da lancheira, não sei mais o que, ou então deixo organizado no dia anterior, porque facilita a rotina do outro dia, e já vou fazendo as coisas. Em nenhum momento, assim, dificilmente, raramente, essas mães, nós como mães, aliás, a gente inicia essas frases falando de que a gente fez algo para nós, ou de que a gente lembrando da gente, sabe? Como mulher mesmo. Então é um dos papos assim que mais fluem quando é em consultório. E eu tô atendendo essa família, né? Geralmente atendimento que é sobre a criança, mas eu gosto de trazer esse momento onde eu dou espaço para essa mãe ser mulher, né? Então dela falar sobre ela, dela falar ali como que é o dia a dia, como que é essa rotina, como que chegou nessa rotina que eles construíram para a criança, com base em quê, né? Entender um pouco do contexto familiar, porque isso dá muita base, inclusive, para essa mãe pensar e racionalizar, literalmente trazendo para um lado mais consciência, se essa rotina que ela criou em algum formato, né, que isso vem um pouco mais da mãe, se essa rotina está sendo saudável, inclusive, para ela, para o psicológico dela, para o dia a dia, para aquilo que ela está executando. E aí, né, parte do meu trabalho é também trazer esses pensares a essa mãezinha para que ela consiga ali olhar talvez para essa rotina, fazer algumas modificações que vai fazer ali sentido, tanto para ela como para a criança, para o desenvolvimento que essa criança está naquele momento, né? Mas que claramente isso vai trazer um benefício para essa mãe, porque aí a gente vai ali juntinho, né, numa questão muito individualizado, trazer ali pontos em que ela pode, em momentos estratégicos do dia dela, trazer coisas boas para ela fazer, inclusive para ela mesma. Então, esse vídeo surgiu de uma conversa com uma mãe em consultório, para você ter noção, né? Essa percepção, falei, poxa, é verdade, tão bom falar sobre isso, de além do consultório, trazer essa visão, esse pensar, porque compartilhando esse tipo de ideia, né, que eu acredito de que eu consiga ali minimamente tocar esses pensares, talvez em outras mães, para elas também pensarem sobre isso. Poxa, minha rotina hoje, como que será que tá? Tá organizada? Não tá? E organizada no sentido que eu digo, né? Organizada que faça sentido para mim, não tem que fazer sentido para o outro, tem que fazer sentido para você e para sua construção da sua família. E você se incluir na sua rotina, né? Que esse é um ponto muito importante. E eu sei que até para mim isso também é difícil, né? A gente incluir-se na nossa rotina, na rotina que a gente constrói para criança e para casa, mas nós, mulher, a gente se incluir na nossa rotina, ou seja, colocar coisas que são importantes pra gente. Seja fazer uma unha, seja fazer uma sobrancelha, seja fazer o cabelo, seja passar uma maquiagem, não importa. Mas fazer algo que alimente esse nosso outro lado, porque é esse nosso lado que faz com que as outras coisas funcionem e que tenha êxito, né? A gente não pode esquecer desse nosso outro lado. Espero que esse vídeo possa aí ter contribuído um pouquinho para você pensar um pouco, entender ali sobre sua estrutura de rotina e se incluir mais na sua própria rotina. E eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.